Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e o assunto do vídeo hoje é uma doença chamada enterobíase. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Quem é o causador da doença enterobíase, também conhecida como oxuríase? Nada mais, nada menos do que Enteróbios vermiculares. Enteróbios vermiculares é o agente etiológico, o cara que causa a doença enterobíase. Vamos falar um pouco então sobre a morfologia deste vermezinho aí. Bom pessoal, ele tem a coloração branca, ele é pequeno, filiforme. A fêmea, como sempre, ela é maior do que o macho para poder gerar, para poder se reproduzir, e o macho vai ter essa cauda aqui muito encurvada para ajudar na hora de fazer a cópula. Então, na hora do acasalamento, essa cauda encurvada vai ser útil. E os dois têm uma estrutura muito interessante, muito típica também do Enteróbios, que são as asas cefálicas, que é essa imagem que está aparecendo aqui para vocês. Então vocês podem observar que eles possuem essas asas cefálicas, como se fossem, galera, uma expansão lateral da cutícula do vermezinho. E aqui numa imagem então de microscópio, os ovos do Enteróbios vermiculares. Lembrando que eles são nemateumintos, porque eles têm o corpo no formato cilíndrico. Quais são então os principais sintomas dessa doença? Geralmente, quem tem enterobíase não sabe que tem enterobíase, porque na maioria das vezes essa doença vai ser assintomática. Então, se ela tiver ali, se a carga parasitária for baixa, ela vai ser assintomática. Mas se ocorrer sintoma, o principal sintoma característico desta doença é o prurido anal. E quando a gente for falar um pouquinho sobre o ciclo de vida deste parasito, a gente vai entender melhor o motivo deste prurido anal. E para quem não sabe, prurido é coceira. Qual seria então outro sintoma? Outro sintoma é uma reação inflamatória causada pelo verme no local onde ele está. E onde é o local que este verme fica? Qual que é o órgão de eleição do verme? O intestino grosso, mas na região do seco, que é a parte onde fica próximo do apêndice. Como funciona então o ciclo biológico do Enteróbios vermiculares? Eu comentei com vocês que tem o macho e a fêmea e eles ficam no intestino grosso. Lá no intestino grosso ocorre a cópula, o macho morre após a cópula e a fêmea, geralmente de noite, ela vai até o ânus, vai até a região anal e perianal e lá ela deposita os seus ovos. Mas ela não apenas deposita os seus ovos, ela morre também neste momento. Então o macho e a fêmea, após a reprodução, acabam morrendo. Por que a fêmea morre? Porque ela acaba estourando como se fosse uma bexiga, então rompe-se a membrana deste verme e os ovos ficam ali então depositados na região anal da pessoa parasitada. Lembrando que o verme Enteróbios vermiculares tem o ciclo de vida monoxênico, então ele só vai parasitar um tipo de hospedeiro e esse tipo de hospedeiro obrigatoriamente tem que ser um ser humano. Após então a reprodução e o depósito de ovos no ânus, esses ovos vão ficar infectantes. Quanto tempo que eles precisam para se tornar infectantes? De 4 a 6 horas no ânus para se tornar infectante. Após isso, ele já é infectante e o ciclo de vida dele pode continuar caso uma pessoa faça a ingesta de algum alimento ou bebida que esteja contaminada, ou mesmo por poeiras, como eu comentei com vocês em Ascaris lumbricoides, por inalação então de ovos também podem se contaminar. E aí, após a inalação desses ovos, o verme eclode no intestino delgado e se migra até o intestino grosso, onde ele é verme adulto, onde ele pode continuar novamente o seu ciclo de vida. Lembrando que tem uma setinha aqui que se chama retroinfecção. Por quê? Porque mesmo no ânus ainda da pessoa, mesmo se tornando ainda um ovo infectante, ele pode infectar a pessoa novamente pelo que nós chamamos de retroinfecção. Então, há estudos que falam acerca desse ovo eclodir no ânus da pessoa e ali do ânus mesmo chegar até o intestino grosso e se tornar um verme adulto. Esta é então a retroinfecção. Vale lembrar
que esse ciclo acontece sempre à noite, então é muito provável que esse ovo fique no ânus até se tornar infectante. Então, qual que é o principal sintoma? O prurido anal, que ocorre de forma noturna. Quando a pessoa vai se deitar, quando a pessoa vai dormir, é o momento em que a fêmea vai lá e deposita os seus ovos no ânus da pessoa. Isso provoca uma irritação da pele, provoca a coceira e é o principal sintoma desta doença. Então, depois que a pessoa tá lá com ovos no ânus, ela pode acabar contaminando a roupa em que ela está usando, a roupa de cama que ela dormiu em cima. E isso é um grande problema, porque isso pode acabar contaminando o ambiente inteiro. Os ovos do enteróbio são ovos muito leves, então a partir do momento em que a pessoa vai arrumar a cama e sacode a roupa de cama, ela já está contaminando o ambiente inteiro com ovos do enteróbios. Então é muito comum, quando uma pessoa na casa está contaminada, está infectada com enteróbios, acabar se espalhando esta infecção para outras pessoas. E o que causa esse prurido anal são proteínas presentes na casca do ovo do enteróbios. Vamos falar mais um pouquinho então sobre características importantes da enterobíase. Ela é uma doença de distribuição mundial, geralmente mais encontrada em países de clima frio e temperado, mas ela é conhecida mundialmente. E ela é mais comum em lugares de confinamento. O que seria isso? Por exemplo, presídios, creches, orfanatos, então lugares onde muitas pessoas ficam em confinamento. Por conta daquilo que eu comentei com vocês, da infecção acabar se espalhando por conta da leveza do ovo. Então, no momento em que sacode uma roupa de cama, no momento em que faz a limpeza do lugar com vassoura, então varre, sobe aquela poeira e espalha os ovos por todos os lados. Bom, então como que a gente pode se livrar dessa doença? Quais são as medidas de profilaxia? Fora todas as medidas que se toma para todas as doenças parasitárias, como higiene pessoal, lavar as mãos, cuidado aos alimentos que se ingere, a água que se ingere também. Fora tudo isso, duas medidas importantes de profilaxia para enteróbios vermiculares é dar preferência a limpar a casa com aspirador de pó para não levantar a poeira, principalmente se souber que tem alguém parasitado com este verme, e também tomar cuidado ao sacudir as roupas de cama, dar preferência para trocar sempre essas roupas de cama e lavar elas com água quente, para poder quebrar o ciclo biológico do enteróbios e ficar livre deste verme. E um exame importante para conseguir diagnosticar essa doença é o suave anal, um exame laboratorial onde se é configurado uma lâmina de microscópio a partir de uma coleta diretamente no ânus da pessoa. Então passa-se um suave no ânus da pessoa para poder fazer a lâmina, ou uma fita adesiva para poder fazer a lâmina e enxergar os ovos de enteróbios vermiculares. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continue na playlist para conhecer mais sobre parasitologia e bora aprender juntos?